A maior lição que eu aprendi nos últimos meses é que em um mundo distraído, quem consegue focar sai muito na frente. Me diz aí, como foi o seu ano? Começou aquele projeto pessoal que você disse que focaria com todas as suas forças no final do ano passado? Realizou alguma meta e saiu da famosa corrida dos ratos? Não. Talvez a realidade seja o extremo oposto. Seu ano não foi de evolução, e sim de estagnação. Foi mais um daqueles anos de aprendizado. Você foi só mais um na multidão. Mas se você já tá cansado de tudo isso e não quer perder mais um ano para as distrações, como 99% das pessoas vão, seja o 1%. Foque pelo menos nesse vídeo até o final, que aliás, cara, deu um trabalhão para reunir todas as informações daqui, viu? Mas espera lá, antes de nos aprofundarmos nisso tudo, vamos viajar no tempo onde Newton pode nos ensinar algo sobre isso. Estamos em 1665. E Isaac Newton está olhando pela janela para uma macieira alta em seu pomar em Lincolnshire, na Inglaterra. De repente, uma maçã madura e solitária cai da árvore e para no chão. Enquanto a maioria das pessoas acharia isso um evento meramente mundano, Newton acompanhou sua trajetória com grande interesse. O que o jovem Newton não sabia na época é que essa maçã se tornaria a fruta mais famosa da história da humanidade, pois sua atração natural pelo solo faria esse tal de Newton a criar algumas leis bem simples assim. Leis essas que revolucionaram a física moderna. Tá, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Literalmente tudo. Newton não estava conduzindo nenhum experimento quando descobriu as leis da gravidade. Ele não estava com seu cérebro sobrecarregado de informações tentando descobrir algo. Ele só estava olhando sem rumo para fora de sua janela. Ele literalmente estava entediado. Mas isso foi no século XVII. Os tempos mudaram muito desde então. Hoje em dia, raramente nos permitimos simplesmente olhar pela janela ou sentar em nossos quintais sem fazer nada além de observar o céu. Raramente paramos por um momento e deixamos nossa mente simplesmente viajar por territórios profundos e inexplorados. De acordo com o livro Trabalho Focado de Cal Newport, a capacidade de realizar trabalhos profundos está se tornando cada vez mais rara, ao mesmo tempo em que se torna cada vez mais valiosa em nossa economia. Consequentemente, os poucos que cultivam essa habilidade e a transformam num centro de sua vida profissional prosperam. O foco te dá duas habilidades poderosíssimas quando o assunto é sua vida profissional. Habilidades essas que me fizeram sair da corrida dos ratos, vulgo CLT, e me trouxeram a liberdade de tempo, geográfica e financeira, tudo que eu realmente sempre quis. Habilidades essas que me tornaram uma pessoa 10 vezes mais feliz do que eu era antes, mesmo sendo formado e com uma profissão. E por fim, habilidades essas que me permitem ajudar as pessoas em forma de conteúdo, assim como estou fazendo aqui agora com você. Mas a primeira habilidade é a habilidade de dominar coisas difíceis com rapidez. Só quem já experimentou o estado de flow sabe que isso é perfeitamente possível. Primeiramente, o estado de flow é aquele estado que a gente fica quando se concentra tanto em algo que nem vê o tempo passar. A melhor parte é que quando entramos nele, fazemos o trabalho muito melhor e muito mais rápido do que quando não estamos. Isso acontece porque quando estamos concentrados em uma única tarefa sem distrações, ocorre o que a neurociência chama de isolamento do circuito neural. E esse circuito trabalhando de forma isolada aumenta muito a eficiência de aprender coisas novas, mesmo que essas coisas sejam extremamente difíceis. O estado de flow é o equivalente a usar nosso cérebro em potencial máximo. Claro que no sentido figurado, né? Mas agora, vamos voltar rapidinho lá em 1665. Um surto de peste bubônica se espalhou por Londres e em julho matou mais de 17 mil vidas. Imediatamente, as pessoas de toda a cidade começaram a fugir para o campo, se isolando e temendo por suas vidas. Entre os que fugiram, estavam ninguém mais ninguém menos que Sir Isaac Newton. Claro, naquela época, ele ainda nem havia presenciado a famosa queda da maçã, mas curiosamente, seus 2 anos passados isolados, longe dos sinos, da poluição sonora e de toda a distração da cidade, foi o momento em que o gênio que vivia dentro de Newton ganhou vida e ele foi capaz de inventar o cálculo, criar a ciência do movimento e desenvolver uma estrutura para a gravidade. Esses 2 anos de quarentena foram os anos que provavelmente ele mais entrou no estado de flow. Com certeza ele era um mestre nisso, porque ele não buscou estímulos internos para impedir que sua mente vagasse. Em vez disso, ele acolheu o tédio, que muitas vezes vem com esse estado de flow, e se deixou aprofundar no foco, o que sem dúvida pagou
pagou dividendos para toda a humanidade até hoje. Ele basicamente usou o trabalho focado para desenvolver coisas tão difíceis, mas tão difíceis, que até hoje é difícil de compreender. Imagina como foi difícil criar e desenvolver tudo isso. Porém, esse é um dos poderes que o foco é capaz de trazer. Óbvio, eu não tô falando que só o foco vai te tornar um Newton da vida, mas se você conseguir usar a profundidade do foco a seu favor, vai alcançar um nível que pouquíssimas pessoas conseguem, principalmente para fazer coisas valiosas e raras por conta da dificuldade que elas trazem. Coisas essas que podem ser o fator chave para uma vida de sucesso e para realizar seus sonhos, é claro. Até porque eu repito, hoje o mundo é um mundo distraído e quem consegue focar se destaca nele. A segunda habilidade é a habilidade de produzir em alto nível em termos de qualidade e velocidade. Aprender a fazer coisas difíceis é importante e é um grande diferencial, mas não é o suficiente. Se você quer realmente se destacar, você vai precisar produzir em alto nível, com muita qualidade e quase sempre com muita velocidade. Pense da seguinte forma: se uma estrela da música internacionalmente reconhecida produzir um único álbum, ela vai bater números maiores do que 100 artistas medianos somados, porque para chegar no status de estrela, foi necessário produzir com extrema qualidade e fazer um trabalho de alto nível, desde a própria música até o marketing. Tudo isso tem que estar impecável, mas você consegue entender a importância de produzir em alto nível? A parte boa é que o trabalho focado também é a resposta para isso. Mas por que seria? Uma explicação interessante vem de Sophie Leroy, professora de negócios da Universidade de Minnesota. Em um artigo de 2009, chamado "Por que é tão difícil fazer meu trabalho?", ela falou sobre um efeito que chamou de resíduo de atenção. Trabalhar em múltiplas tarefas simultaneamente deixam esses resíduos de atenção e fazem com que a gente não consiga focar 100% em nenhuma dessas atividades. E se a gente não foca 100% em algo, não fazemos algo com 100% de qualidade, quem dirá com a melhor velocidade. Acho que aqui já dá para entender como trabalhar profundamente com foco pode mudar a sua vida e como no exemplo de Newton até a humanidade. Mas é claro que esse vídeo não será só teorias. Agora vamos para a melhor parte: como melhorar o foco na prática. Para começar, não faça intervalos na distração. Faça intervalos no foco. Eu já fui aquele cara que achava que poderia alternar entre um estado de distração e um de concentração conforme necessário, e que para isso era só programar um tempo para focar entre as minhas distrações. Simples assim. Isso até faria sentido se nosso cérebro não fosse troll, porque uma vez que você tá configurado para se distrair, ele vai querer cada vez mais essas distrações e vai perder a motivação para focar. Em vez de programar um intervalo na distração para se concentrar, você deve programar um intervalo no foco, onde apenas nesse momento você pode render-se à distração. Para organizar isso, você vai separar seu trabalho focado e as pausas para distração em blocos. Vamos supor que sua principal fonte de distrações sejam as redes sociais. Imagine que você já organizou e seu bloco de redes sociais serão só daqui 30 minutos. Durante esses 30 minutos restantes, você não deve, em hipótese alguma, usá-las. Você tem que resistir esse tempo, mesmo que isso signifique você simplesmente ficar no tédio. Fazendo isso, você vai fortalecer seu cérebro e fazer ele resistir a essa busca de novidades e recompensas que já sabemos que ele ama e que faz o tempo todo. Sentir tédio e ansiedade para chegar nesse momento de distrações é normal, e na verdade isso se torna uma sessão de fortalecimento da sua própria concentração. Para melhorar mais ainda, programe o uso de redes sociais não só no trabalho, mas na sua vida pessoal também. A maioria das pessoas aplicam isso e de fato seguem coerentemente durante sua rotina de trabalho ou de estudo, mas fora do expediente se jogam nas distrações das redes sociais sem nenhum limite. Claro, você deve ter momento de distrações com certeza, mas controle isso em blocos também, porque a principal consequência de se distrair deliberadamente em casa é que seu cérebro, de novo ele, vai se tornar mais sensível aos seus blocos de foco. Vai literalmente afetar no seu dia de trabalho. A dica aqui é intercalar essas distrações com hobbies, como leitura, esportes, estudos e etc. Aliás, eu tenho um vídeo que mostra os melhores hobbies para se fazer e vai estar na descrição. Você pode tranquilamente colocar mais blocos de distrações no seu tempo livre, porque o objetivo não é diminuir nem evitar o uso dessas distrações, e sim se treinar para não ficar buscando isso incansavelmente ao menor sinal de tédio. Resumindo, para ter sucesso com o trabalho focado, você precisa reprogramar seu cérebro para se sentir confortável ao resistir a estímulos de distração. E não, você não precisa eliminar as distrações em si. Você precisa aprender a resistir para não se sentir desconfortável com isso. É como se as distrações nem fossem mais necessárias e você não sentisse falta disso. E essa estratégia de programar blocos de uso das redes sociais ajuda muito a recuperar essa autonomia da atenção.
Sim, realmente eu tô falando pra você ser preguiçoso, mas preste muita atenção agora pra não entender errado. A sua mente não é uma máquina, aquela máquina que não cansa e que pode trabalhar 24/7. Você precisa sim de lazer e de momentos só pra descansar e daqueles momentos de não fazer nada, vamos dizer assim. Todos nós desempenhamos muito melhor quando estamos com a mente descansada, e eu aprendi isso na prática. Esse meu canal melhorou em todas as métricas possíveis e nem é meme, tá? Quando eu comecei a trabalhar menos e levar meu descanso a sério. Meus últimos vídeos são um reflexo disso. Até porque comecei a levar a filosofia de que, quando tamo descansando, tamo descansando. Mas é óbvio, né, cara, que você também não tem que viver só pra descansar. Por isso eu sugiro você fazer o seguinte: no final do seu dia de trabalho, desligue a sua concentração dos problemas de trabalho até a manhã seguinte, sem estudar depois do horário, nada de repetições mentais de conversas, nem de ficar planejando como você lidará com o próximo desafio. Desligue o pensamento do trabalho completamente. Isso vale para quem estuda também. De acordo com um artigo postado em 2006 na revista Science, a inatividade contribui para melhores ideias. No fundo, você sabe disso. Eu comecei a prestar atenção em como minha produtividade decai conforme as horas passam. E de fato, quando chega às 6 horas da tarde, que é o horário que eu paro tudo, minhas ideias já não são tão boas. Antes, eu sempre ficava até depois das 6 editando ou fazendo qualquer trabalho que precisasse, ou que eu achava que precisasse. Mas a realidade é que qualquer coisa que eu fazia nesses horários tinha uma qualidade bem menor do que se eu fizesse de manhã com a mente descansada. Ou seja, quase sempre eu precisava refazer tudo que eu fiz no final do dia porque estava ruim. Por isso, eu não fico mais com peso nenhum na consciência de deixar atividades para outro dia, porque eu sei que vou ter melhores resultados, trabalhar mais focado e cansar menos. E óbvio, né? Isso também é apoiado por outro artigo postado na revista Psychological Science em 2008. A inatividade ajuda a recarregar a energia necessária para o trabalho focado. Mas agora a conversa é com você que é CLT e está tentando criar um projeto pessoal por fora. Claro, não é tão fácil, mas para começar você precisa analisar o tempo que você conseguirá se manter focado, sem atrapalhar muito o seu descanso. Eu sugiro que você faça no máximo 2 blocos de trabalho por dia. Depois de finalizar os blocos, desligue seu cérebro do trabalho e descanse. Só continue no outro dia ou nas suas folgas. A verdade, cara, é que eu poderia ficar horas falando estratégias práticas e teóricas para trabalhar com mais foco. Porém, essas 2 técnicas são as que eu mais uso no meu dia a dia. Meu trabalho é totalmente dividido em focos, com pausas para distrações. Aliás, eu uso despertador para me ajudar nisso e eu acho indispensável você usar também. Meus blocos são divididos em 50 minutos de foco por 10 minutos de pausa, ou seja, a cada 2 horas eu trabalho com total foco por 1 hora e 40 minutos, sempre respeitando o meu descanso, que com toda certeza é o grande diferencial. Aplique isso e veja como sua vida pode mudar com o poder do foco. Quando você experimenta e domina um estado de flow, você percebe que isso é quase um superpoder, que estava ali escondido o tempo todo. Use seu cérebro de maneira inteligente, pois sua mente é mais poderosa do que você imagina. Porém, entenda que ela é apenas o reflexo dos seus hábitos, por isso cuide bem dela como se fosse um tesouro. Fazendo isso, você vai conseguir desbloquear esse superpoder, vamos dizer assim, na prática. Aposto que você vai viciar nisso. Até porque, né, quem não quer realizar seus objetivos e trabalhar de uma maneira mais eficiente? Bom, deixa um like e se inscreva no canal se eu te ajudei de alguma forma. Sr. Martins aqui, até a próxima.